Olá pessoal, meu nome é Estevão Vicaca, sou um analista do ISC e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ataques cibernéticos, mais especificamente sobre spoofing e phishing. Então, roda a vinheta aí e vamos para o vídeo. Antes de falar sobre o assunto do vídeo em si, vamos falar um pouquinho sobre quem é o ISC. O ISC é uma empresa do grupo Routerlink e é especializada na gestão de serviços e tecnologia da informação, ou seja, a gente gerencia o seu TI. Agora indo para o assunto do vídeo, vamos começar falando sobre o spoofing. O que é, onde eu encontro e o que pode me acontecer caso eu seja vítima dessa fraude. Então, o que é o spoofing? O spoofing é uma técnica onde o atacante disfarça seus próprios dados a fim de fazer você achar que são dados confiáveis. Ou seja, ele tenta mascarar, por exemplo, o domínio do e-mail dele para que você ache que aquele domínio é confiável. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O usuário João, que possui e-mail joão.silva@empresa.com.br, recebe um e-mail de it@empresa.com.br solicitando seus dados e senhas pessoais para uma atualização cadastral da empresa. Nesse caso aqui, a gente não tem só o spoofing, a gente tem o spoofing e o phishing juntos, trabalhando juntos. Porque o spoofing, ele é a técnica de disfarçar os dados, ou seja, o spoofing ele vem até o it@empresa.com.br. Esse empresa.com.br, ele na verdade não existe esse e-mail lá, não existe esse it@empresa.com.br. Ele mascarou os verdadeiros dados daqui e você acha que ele realmente existe, mas na verdade esse e-mail ele é outro domínio. E isso eu vou explicar também um pouquinho no final do vídeo, como uma das maneiras, que eu posso verificar se um e-mail que eu recebi é verídico ou não. O spoofing ele pode ser encontrado em várias ocasiões. Eu vou citar algumas aqui para vocês. Em sites, em DNS, por exemplo, o e-mail. Na falsificação de chamadas, ou seja, você recebe o número de uma chamada de um número, mas na verdade você está recebendo de outro número. Aquele número lá ele é só uma máscara que o atacante coloca por cima do número real dele. E na falsificação de mensagens de texto SMS também, que aí seria o mesmo conceito. O mais comum hoje em dia é no recebimento de e-mails. Agora falando um pouquinho sobre phishing, ele é muito semelhante ao spoofing, só que nesse caso o atacante ele não é tão cuidadoso em esconder seus dados, tá? Aqui o verdadeiro objetivo do atacante é somente ter a posse dos seus dados. Aqui mais um exemplo, o usuário João, que possui o e-mail joão.silva@empresa.com.br, recebe um e-mail de empresa@gmail.com.br solicitando os seus dados e senhas para atualização cadastral da empresa. Então reparem aqui que o atacante ele não se preocupa tanto em esconder seus dados, como eu disse. Ele não coloca o domínio com o nome da empresa, ele coloca ali só o nome da empresa no e-mail dele. Ou seja, esse e-mail ele pode até aparecer para você com o nome da empresa, mas na verdade ele é um e-mail falso. E isso é muito comum hoje em dia de acontecer em compras online. Por exemplo, você faz uma compra lá no Mercado Livre e você recebe um e-mail com todo o layout do Mercado Livre, inclusive o nome Mercado Livre. Porém, quando você vai ver o endereço de e-mail do remetente, ele pode estar lá mercadolivre@gmail.com, @outlook.com. Se você receber um e-mail assim, não siga as orientações desse e-mail porque é certeza que é phishing. Aqui o phishing, como no spoofing, você pode encontrar essa prática de muitas formas. Então, em sites também, em DNS, no recebimento de e-mail, por exemplo. E mensagem de texto SMS é muito comum também, inclusive o pessoal que assiste mais aí noticiário de jornal pode ver que isso aqui é direto, tem notícia disso. Em sites de e-commerce é importante você verificar a URL do site e se o site é seguro. Então, se você está no site americanas.com, mas a URL do site é uma URL totalmente diferente disso, não clique. E verifique também se o site é seguro, se ele contém aquele cadeadozinho verde que fica no topo do site lá também. Porém, isso não é garantido, tá? Então todo cuidado é pouco nesse caso. A gente sempre tem que seguir o mais preciso possível, mas hoje em dia
principalmente na área de computação aí, não existe algo 100% seguro. Aqui eu estou mostrando um exemplo para vocês, num site que ele tem todo o layout do site da Americanas, mas se você for verificar a URL do site, como eu disse, é uma URL que não tem nada a ver com Americanas. Então tá lá www.516.blackfriday, tudo, em ofertas, tal. E também com uma oferta exorbitante. Por exemplo, essa oferta aqui de R$ 829,90 em uma geladeira. Isso aqui é um preço absurdo, né, para o que a gente vê hoje em dia. Então, se você comprar essa geladeira nesse site, fatalmente você não vai receber a sua geladeira. E aqui também eu coloquei o mesmo exemplo, só que em um site verídico, que é o site da Americanas. E como vocês podem ver, a URL está na Americanas. A gente tem o cadeado que comprova que esse site ele tem um certificado, que ele é seguro. E aqui você também pode ver outras características, por exemplo, o preço dessa geladeira ele está muito mais compatível com a realidade em que nós vivemos. Aí aqui, o que eu devo fazer caso eu me depare com essa prática, ou caso eu suspeite dessa prática? Então, uma observação, é comum o atacante utilizar as duas técnicas ao mesmo tempo, como eu disse no início do vídeo. Então, o atacante ele pode usar o spoofing para disfarçar seus dados e usar o phishing para tentar roubar os seus dados. E uma maneira de você identificar se o e-mail ele é verídico, todo e-mail que você recebe ele tem um cabeçalho de e-mail. E nesse cabeçalho contém as informações do remetente do e-mail. Então, hoje, inclusive, a gente tem muitas ferramentas aí na internet que fazem a análise desse cabeçalho. Então, uma dica, caso você suspeite, é você pegar o cabeçalho de e-mail que você recebeu e colocar em uma dessas ferramentas. O próprio Google disponibiliza essa ferramenta gratuitamente para você. E outras observações, fique sempre atento às mensagens e aos links que você recebe. Então, nunca clique em um link que te direcione para um site que não tem nada a ver com o assunto que é tratado no e-mail. Nunca execute de forma alguma executáveis em sua máquina que você recebe por e-mail, links de download, esse tipo de coisa. E outra coisa também, por exemplo, você recebe um e-mail de um banco. Um e-mail desse, ele não pode de forma alguma conter um erro de gramática. Então, se você nota algum erro de gramática no e-mail, jamais clique nele. Por mais simples que pareça, por mais que pareça ser um erro de digitação, não pode acontecer. E em caso de dúvida, sempre contate a sua equipe de TI, pois eles saberão o que fazer em caso de um ataque ou uma tentativa de ataque. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com os funcionários da sua empresa para que eles estejam cientes de como proceder caso recebam um e-mail e para que eles fiquem atentos também sobre esse assunto, porque realmente é um assunto sério, é um assunto complicado. Caso você seja vítima disso, é muito difícil de reverter a situação, tá bom? Então, um grande abraço, até mais, fui!